Antes que houvesse terra, mar ou céu, existia apenas o caos, um vazio absoluto, um abismo sem forma, sem direção, sem tempo. Na escuridão primordial, nenhuma estrela brilhava, nenhum som era ouvido, apenas o silêncio infinito. Nenhum Deus, nenhum homem, nenhuma criatura ousava existir. O que conhecemos como mundo ainda não passava de um suspiro não dado, mas é desse vácuo insondável que surge a primeira centelha de existência. De forma inexplicável e espontânea, o caos dá origem a tudo, e esse tudo será povoado por deuses colossais, monstros impiedosos e heróis cuja coragem atravessou séculos. Essa não é apenas uma história de deuses, é a história de como o universo se fez, de como os homens encontraram sentido no caos e de como até os imortais enfrentaram o destino. Neste documentário, você vai viajar da criação do universo ao surgimento dos deuses, das guerras titânicas à ascensão dos heróis, do amor e da tragédia, à guerra e à redenção. Vai entender por que Zeus se tornou o rei do Olimpo, por que Prometeu foi condenado a um castigo eterno e o que fez os gregos acreditarem que os deuses podiam sangrar. A mitologia grega não é apenas um conjunto de lendas, é uma forma de ver o mundo, de explicar o inexplicável, de dar rosto aos medos e voz aos sonhos. Prepare-se para uma jornada pelas origens do tempo, um mergulho no desconhecido, pois onde termina a lógica, começa o mito. E tudo começa aqui, no caos. Capítulo 1. O caos, os primordiais e o surgimento do universo. O caos não era apenas desordem, era um estado de existência anterior à forma. E dele emergem os primeiros seres primordiais, entidades mais antigas que o tempo, mais poderosas que qualquer deus do Olimpo. Do caos surgem Gaia, a terra, a mãe de tudo, fértil, imensa, capaz de gerar vida sem ajuda alguma. Tártaro, o abismo profundo, o antro de onde viriam os horrores, as prisões eternas e os limites do mundo. Nix, a noite, e Érebo, a escuridão. Do casal surgem a luz, a éter, e o dia, Êmera, e Eros, a força primitiva da atração e da criação. O impulso vital que move o universo. Gaia, sozinha, gera Urano, o céu estrelado, e faz dele seu consorte. A união de terra e céu dá início à primeira grande dinastia mitológica. Juntos, Gaia e Urano têm uma prole numerosa e diversa, dividida em 3 grupos principais: os 12 titãs, Oceano, deus do rio que circunda o mundo; Céus, deus da inteligência celeste e da ordem; Crio, associado ao gelo, à constelação e ao norte; e Perion, deus da luz e pai do sol; Hélio, da lua, Selene e da aurora; Eus, Jápetus, pai de Prometeu, Epimeteu, Atlas e Menécio; Cronos, o mais jovem dos titãs, ligado ao tempo, que viria a destronar o pai; Tétis, deusa dos oceanos e mares; Reia, futura mãe dos deuses do Olimpo; Temis, deusa da justiça e das leis naturais; Mnemosine, deusa da memória, mãe das musas; Febe, deusa da sabedoria e da lua; Teia, deusa da visão e da luz divina; os Ciclopes, Brontes, Esterope e Arges, gigantes de um olho só, mestres da forja, criadores das armas divinas. Forjariam o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o capacete de Hades. Os Hecatônquiros, Coto, Briareu e Giges, monstros colossais com 100 braços e 50 cabeças, representavam o caos da natureza indomada. Urano, ao ver seus filhos monstruosos e poderosos, teme que algum deles o destrone. Tomado pelo medo e pela arrogância, ele aprisiona os Ciclopes e os Hecatônquiros no ventre de Gaia, causando-lhe dor e revolta. Gaia decide agir. Forja uma foice de adamantio e convoca seus filhos titãs para se rebelarem. Apenas um se oferece, Cronos. Ele embosca o pai e, num golpe violento, o castra, separando céu e terra para sempre. Do sangue de Urano derramado sobre Gaia nascem as Eríneas Fúrias, deusas da vingança; os gigantes, seres imensos que futuramente enfrentariam os deuses; as Melíades, ninfas das árvores;
e das espumas do mar que se misturam ao sêmen de Urano surge Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Com Urano deposto, Cronos assume o trono do universo. Mas uma nova profecia surge. Assim como ele destronou seu pai, seria também derrubado por um de seus filhos. Temendo o destino, Cronos inicia seu reinado sob a sombra do medo. E assim, do caos e da terra, surgem os primeiros deuses, os primeiros conflitos e a eterna dinâmica entre criação e destruição. O universo agora tem forma, mas está longe de ter paz. Capítulo 2. O reinado dos titãs e o medo do futuro. Com Urano derrotado e o sangue dos deuses espalhado pela terra e pelo mar, Cronos ergue-se como o novo soberano do universo. Era jovem, ambicioso e agora senhor do tempo e da matéria. Em sua mão estava a foice que pôs fim à tirania do pai, e com ela veio também a responsabilidade de governar. Cronos liberta seus irmãos titãs e estabelece a nova ordem. Sob seu comando, o universo passa a viver uma era de estabilidade aparente. Os titãs, espalhados pelos cantos do mundo, assumem domínios e responsabilidades. Oceano e Tétis passam a reger todos os rios e mares. Hiperion e Teia geram os corpos celestes, o Sol, Hélio, a Lua, Selene e a Aurora, Eos. Jápetus, pai de Prometeu, Atlas e Epimeteu, encarna a humanização do cosmos. Temis regula as leis eternas e a justiça. Mnemosine preserva a memória de tudo o que foi criado. O mundo era regido por forças colossais, mas organizadas. A terra florescia, os rios corriam, o sol surgia e se punha com regularidade. Tudo parecia em ordem, mas como todo reinado baseado no medo, o de Cronos também carregava sua maldição. O mesmo destino que caiu sobre Urano, agora pairava sobre Cronos, o medo de ser substituído. Cronos tomara por esposa sua irmã Reia, com quem teria os futuros deuses do Olimpo. Mas antes mesmo de ver seus filhos nascerem, ele já temia a profecia que havia escutado. Um dia um de seus filhos irá te destronar como você destronou seu pai. Tomado pelo medo, Cronos transforma-se num novo tirano. A cada filho nascido ele o devorava. Engolia o recém-nascido inteiro, aprisionando-o no fundo de seu estômago. Assim desapareceram Héstia, a deusa do lar; Deméter, deusa da colheita; Hera, futura rainha dos deuses; Hades, senhor do mundo subterrâneo; e Poseidon, futuro deus dos mares. Reia, dilacerada pelo sofrimento, procurou Gaia e pediu ajuda. A terra, mais uma vez, conspirou contra o tirano. Quando nasceu o último filho, Zeus, Reia escondeu o bebê numa caverna na ilha de Creta e entregou a Cronos uma pedra embrulhada em panos. Cronos, sem desconfiar, engoliu o objeto como se fosse mais um filho. Zeus foi criado em segredo, amamentado pela cabra Amalteia e protegido pelos coribantes, guerreiros que dançavam e batiam seus escudos para abafar o choro do bebê. Cresceu forte, astuto e com sede de justiça. Quando alcançou a idade adulta, Zeus procurou Metis, a deusa da sabedoria, que lhe deu uma poção para forçar Cronos a vomitar seus irmãos. O plano deu certo. Cronos regurgitou um a um, ainda vivos, pois eram deuses e, portanto, imortais. Com os irmãos libertos, Zeus organizou a resistência contra os titãs. Inicia-se então a Titanomaquia, a guerra entre deuses e titãs, que será o tema do próximo capítulo. Mas antes disso, é preciso entender o clima de tensão que dominava o universo. Os titãs, embora grandiosos, representavam uma ordem estagnada. Forças brutas da natureza, antigas e implacáveis. Os novos deuses, liderados por Zeus, representavam algo diferente: consciência, vontade, emoção, razão e livre-arbítrio. Essa mudança de geração refletia uma transformação profunda na mentalidade dos gregos. Saíamos de uma era em que o mundo era governado por forças incontroláveis, para uma onde os deuses se assemelhavam aos homens, com paixões, falhas, justiças e traições. O reinado de Cronos foi de ordem e medo.
O de Zeus será de paixões e conflitos. Mas antes de reinar, Zeus terá que provar seu valor contra os maiores seres que o universo já viu. Capítulo 3. A Titanomaquia, a guerra que dividiu os deuses. Durante 10 anos o céu e a terra tremeram com o som do confronto. Uma guerra entre gerações, entre o velho e o novo, entre titãs e deuses. A Titanomaquia não foi apenas uma guerra. Foi o maior conflito da mitologia grega, um embate que moldou o universo e determinou quais forças iriam governar o destino do mundo. De um lado, os poderosos titãs, filhos de Gaia e Urano, antigos, vastos como montanhas, senhores dos elementos primordiais. Do outro, Zeus e seus irmãos, os deuses do Olimpo, jovens, ardentes, guiados por um novo tipo de poder, a consciência, a estratégia e a paixão. A tensão se acumulava. Cronos, que outrora se libertara do pai, agora temia perder o trono para seu próprio filho. Quando Zeus e seus irmãos foram libertos, Cronos não hesitou. Reuniu seus irmãos titãs para esmagar a nova geração de deuses antes que se fortalecessem. Mas Zeus estava preparado. Com a ajuda de Gaia, que novamente se colocava ao lado da mudança, ele soube onde encontrar aliados poderosos, os Ciclopes e os Hecatônquiros, que ainda estavam aprisionados nas profundezas do Tártaro. Com coragem e astúcia, Zeus desce até o abismo mais profundo do mundo. Liberta os Ciclopes e os Hecatônquiros de suas correntes. Em troca, os Ciclopes lhe oferecem presentes que definiriam a guerra: a fulminante arma do trovão, o raio, entregue a Zeus; o tridente de Poseidon, capaz de fazer os mares tremerem; o capacete da invisibilidade para Hades, que o tornava indetectável mesmo para olhos divinos. Do lado dos titãs, o exército liderado por Cronos contava com o apoio de muitos de seus irmãos, Jápetos, Crio, Hiperion e outros. Mas Oceano e Temis, por razões misteriosas, preferiram não se envolver. O campo de batalha se estendia entre o céu e a terra, nos vales, nas montanhas, no mar. Por 10 anos o mundo conheceu a destruição. Montanhas foram despedaçadas, oceanos fervilharam com o calor dos raios, o céu ficou negro por dias, o Tártaro gemeu com os gritos dos Hecatônquiros, que arremessavam 100 rochas de uma só vez sobre os titãs. Zeus, em sua fúria, comandava os ventos e os relâmpagos. Poseidon cavalgava ondas imensas com seu tridente. Hades, invisível, infiltrava-se nas linhas inimigas e espalhava o medo e a confusão. Era uma guerra de titãs no sentido literal. Colossos contra colossos. Mas pouco a pouco, o curso da guerra muda. A estratégia e o trabalho em equipe dos deuses, somados ao poder destrutivo dos Hecatônquiros, começam a virar o jogo. Os titãs, embora poderosos, não evoluíram em sua forma de guerrear. Eram forças da natureza, brutas, diretas, previsíveis. Em um último confronto, Zeus libera um raio tão poderoso que parte os céus ao meio. A terra se abre e, um a um, os titãs são vencidos. O mundo inteiro ouviu o estalo final do trovão, e quando a poeira baixou, restava apenas o silêncio. Os deuses venceram, e como punição, Zeus lançou os titãs derrotados no Tártaro, onde seriam aprisionados para sempre por portões de bronze e guardiões imortais. Mas nem todos foram punidos. Prometeu, filho de Jápetos, havia se recusado a lutar ao lado de Cronos. Havia escolhido ficar do lado dos deuses mais jovens, pois acreditava que estes trariam um mundo mais justo. Por sua lealdade, Prometeu ganhou o respeito de Zeus, embora, como veremos mais adiante, isso não impedirá sua futura queda. Atlas, por outro lado, teve um destino diferente. Por sua participação ativa contra os deuses, foi condenado a um castigo eterno. Sustentar o céu sobre os ombros, impedindo que o firmamento colapsasse sobre a terra. A guerra havia terminado, mas um novo mundo precisava nascer. Com a vitória, Zeus e seus irmãos dividem o universo. Zeus torna-se soberano dos céus e senhor dos deuses. Poseidon recebe os mares como domínio. Hades fica com o mundo subterrâneo, o reino dos mortos.
A ordem agora era nova e diferente. Pela primeira vez, os deuses interagiriam com os homens, se apaixonariam, cometeriam erros, interfeririam no destino dos mortais. Mas o reinado de Zeus ainda estava apenas começando, e muitos desafios, traições e guerras ainda viriam. A titanomaquia não foi apenas uma guerra pelo poder, foi uma mudança de eras, uma revolução no tecido do universo. O tempo dos titãs havia terminado. Agora era o tempo dos deuses. Capítulo 4. O Olimpo e o nascimento da ordem divina. No alto da terra, acima das nuvens, erguia-se o Olimpo. Não apenas uma montanha, mas o trono dos imortais, o coração da nova ordem divina. Após a titanomaquia, Zeus e seus irmãos não apenas haviam vencido uma guerra, haviam criado um novo mundo. E, para governá-lo, precisavam estabelecer algo jamais visto entre os deuses: um sistema, uma hierarquia, uma morada comum para os imortais. Assim nasceu o Monte Olimpo, a morada sagrada dos deuses gregos. O Monte Olimpo, envolto por neblinas, ficava tão alto que nenhum mortal podia alcançá-lo. Suas muralhas eram feitas de nuvens, seus portões abriam-se sozinhos, e em seu interior existia uma cidade dourada, onde os deuses viviam em palácios, banquetes e discussões eternas. Zeus estabeleceu-se como rei dos deuses, mas não sozinho. Compartilhou o poder com seus irmãos. Poseidon, deus dos mares, dos cavalos e dos terremotos. Hades, senhor do submundo, regente das almas e dos segredos da morte. Hades, embora um dos três principais, não morava no Olimpo. Seu reino era subterrâneo, sombrio, mas organizado e justo. O Olimpo, portanto, era o lar de Zeus e os 12 deuses principais. Zeus, rei do céu e do trovão. Hera, deusa do casamento e da fidelidade, esposa de Zeus. Deméter, deusa das colheitas e do ciclo da vida. Héstia, deusa do lar e da lareira, em algumas versões substituída por Dionísio. Ares, deus da guerra brutal e da fúria. Atena, deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa. Apolo, deus do sol, da música, da medicina e das profecias. Ártemis, deusa da lua, da caça e da castidade. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Hermes, deus mensageiro, das viagens, do comércio e dos ladrões. Hefesto, deus ferreiro, do fogo e das forjas. Dionísio, deus do vinho, da festa e da transgressão. Ou Héstia, dependendo da tradição. Cada um desses deuses representava aspectos fundamentais da experiência humana. Ao organizar o panteão, os gregos estavam dando rosto à natureza, emoções, moralidades e paixões humanas. Eles personificavam os extremos da existência. Zeus, embora o mais poderoso, não era absoluto. Hera o enfrentava com ciúmes e ira. Poseidon questionava suas ordens. Atena o desafiava com lógica. Dionísio zombava de sua rigidez. O Olimpo era um espelho da sociedade grega, uma constante negociação de forças. No Olimpo, nem mesmo os deuses estavam livres de paixões. E justamente por isso, eles pareciam tão humanos. Os deuses, embora imortais, sentiam ciúmes, medo, desejo, orgulho. Apaixonavam-se por mortais, brigavam entre si, tramavam, mentiam, protegiam e puniam. Era isso que os tornava fascinantes. O nascimento do Olimpo marca também a primeira tentativa dos gregos de criar uma cosmologia moral. Cada mito, cada relação entre os deuses, cada punição divina carregava uma lição. A mitologia não era apenas entretenimento, era educação, tradição, temor e consolo. Com os titãs aprisionados, a ordem foi estabelecida, mas a estabilidade divina jamais seria plena. Os desafios à autoridade de Zeus surgiriam de dentro e de fora do Olimpo. Gigantes, monstros, trapaças e o próprio destino testariam o reinado do novo rei. A ordem havia nascido, mas o caos não estava morto, apenas adormecido. Capítulo 5. Prometeu e a revolta dos homens.
Nem todos os deuses moravam no Olimpo. Nem todos estavam satisfeitos com a nova ordem divina. Alguns carregavam dentro de si o fogo da desobediência, e um deles ousou desafiar Zeus, em nome da humanidade. Esse deus era Prometeu, o titã que previra a vitória dos deuses e havia se aliado a eles. Irmão de Epimeteu, Prometeu era uma figura singular. Seu nome significa aquele que pensa antes. Ele não era regido pela força bruta, mas pela razão, pelo conhecimento, pela previsão. Quando os deuses estabeleceram a nova ordem, Prometeu voltou seu olhar para uma criação que ainda rastejava entre a lama e o medo, os seres humanos. Os homens eram fracos, nus, sem garras, sem presas, sem magia, sem imortalidade, apenas carne, ossos e um espírito vacilante. Prometeu, tomado por compaixão, ou talvez por orgulho, decidiu presenteá-los com aquilo que os separaria dos animais: o fogo. Não apenas o fogo físico, mas o simbólico. O fogo da ciência, da arte, da cultura, da civilização. Para isso, ele rouba o fogo do Olimpo, escondendo-o em um caule de funcho, e o entrega aos mortais. Com o fogo, eles aprendem a cozinhar, forjar, construir, iluminar e desafiar. Foi o nascimento da humanidade como agente de sua própria história. Mas Zeus viu esse ato como traição. Para ele, os humanos deveriam permanecer ignorantes e obedientes. O fogo era privilégio divino. E agora, essa centelha havia sido entregue a criaturas finitas. A punição de Zeus foi dupla, contra Prometeu. O titã foi acorrentado a um penhasco nas montanhas do Cáucaso, e todos os dias, uma águia, enviada por Zeus, devorava seu fígado. Como Prometeu era imortal, seu órgão se regenerava toda noite, e a tortura se repetia, indefinidamente. Contra a humanidade, Zeus ordena que os deuses forjem uma armadilha, uma bela desgraça. Assim surge Pandora, a primeira mulher mortal. Dotada de beleza, charme, inteligência e curiosidade, ela é enviada como presente a Epimeteu, irmão de Prometeu. Apesar dos avisos do irmão, Epimeteu aceita o presente. E junto com Pandora vem uma jarra, posteriormente confundida com uma caixa. Nela estão contidos todos os males do mundo: a dor, a velhice, a mentira, a inveja, a guerra, a miséria, a morte. Movida pela curiosidade, Pandora abre a jarra, e os males escapam, espalhando-se pelo mundo. Apenas a esperança permanece dentro do recipiente, talvez como consolo, talvez como castigo. Assim nasceu o sofrimento humano, não de uma guerra, mas de um dom roubado e de um coração curioso. Essa narrativa reflete algo profundo sobre a visão grega da condição humana. A consciência traz dor. O conhecimento carrega responsabilidade. O progresso exige sacrifício. Prometeu se tornou um símbolo do rebelde iluminado, aquele que desafia os deuses por acreditar no potencial dos homens. Com o passar dos séculos, Prometeu inspiraria não apenas os gregos, mas também os romanos, os iluministas, os cientistas modernos. Seu mito ecoa na ciência, na literatura, na filosofia. Ele é o arquétipo do visionário que paga um preço alto por acreditar em um futuro melhor. Zeus tentou silenciar o futuro, mas Prometeu havia acendido uma chama que nem mesmo os deuses poderiam apagar. Capítulo 6. O surgimento dos heróis e a era dos mitos. Quando os deuses criaram os homens, criaram também o palco para os heróis, pois mesmo os imortais precisam de instrumentos em terra para realizar seus desejos, ou travar suas guerras. Neste novo mundo onde o fogo já queimava nos corações dos mortais, surgem os heróis. Figuras meio humanas, meio divinas, que desafiam monstros, cruzam mares e desafiam o destino. Eles são os intermediários entre os deuses e os homens. São a prova de que, com coragem e vontade, os mortais podiam deixar um legado digno dos Olimpos. Se os deuses eram imortais pela natureza, os heróis o seriam pela memória. A mitologia grega passa então a narrar os feitos desses heróis, cada um com sua jornada, seus desafios, suas quedas e consagrações.
e entre eles, alguns se destacam e se eternizam como pilares da cultura helênica. Perseu, o caçador da Medusa. Filho de Zeus com a mortal Danae, Perseu é um dos primeiros grandes heróis. Enviado em uma missão aparentemente impossível, matar a Medusa, uma das 3 Górgonas, Perseu representa a astúcia sobre a brutalidade. Com a ajuda dos deuses, recebe itens mágicos, sandálias aladas de Hermes, um escudo polido como espelho de Atena, uma espada sagrada de Hefesto, o capacete da invisibilidade de Hades. Usando a reflexão do escudo, Perseu evita olhar diretamente para Medusa e consegue decapitá-la. Do sangue derramado nasce Pégasus, o cavalo alado. Perseu não apenas vence um monstro, vence o medo petrificante, simbolicamente, o medo de encarar o desconhecido. Teseu, o matador do Minotauro. Na ilha de Creta, o rei Minos aprisionava um monstro terrível. O Minotauro, criatura metade homem, metade touro, encerrada no labirinto. Uma construção tão complexa que nem mesmo quem o criara conseguia escapar. Teseu, filho de Egeu, rei de Atenas, decide enfrentar o destino e se oferece como tributo para entrar no labirinto. Com a ajuda de Ariadne, filha de Minos, que lhe entrega um novelo de linha, Teseu mata o Minotauro e encontra o caminho de volta. O mito de Teseu fala sobre o confronto com a fera interior, com a natureza bestial do ser humano, com o desafio de se perder no caos e encontrar a saída. Jasão e os Argonautas, a busca pelo Velocino de Ouro. Jasão é outro herói que parte em uma jornada mitológica. Recuperar o Velocino de Ouro, um carneiro sagrado cuja pele conferia prosperidade e poder. Para isso, junta uma tripulação de heróis, os Argonautas, e embarca na nau Argo. Enfrenta harpias, gigantes, dragões e traições. Conta com a ajuda da feiticeira Medeia, que se apaixona por ele, mas que também se tornaria sua maldição. A jornada de Jasão é o arquétipo da aventura coletiva, onde o herói não está sozinho e precisa da colaboração de outros, e também da sabedoria para lidar com alianças perigosas. Atalanta, a heroína veloz. Nem só de homens viviam as lendas. Atalanta era uma caçadora imbatível, criada por ursos e protegida por Ártemis. Jurara nunca se casar e desafiava pretendentes para uma corrida. Quem a vencesse, ganhava sua mão. Quem perdesse, morria. Atalanta simboliza a mulher independente, veloz, inatingível, mas também trágica. Foi enganada por Hipômenes, que usou maçãs de ouro para distraí-la, dados por Afrodite, e venceu a corrida. Belerofonte, o domador de Pégasus. Outro nome que se destaca é Belorofonte, que monta Pégasus e derrota a Quimera, um monstro com corpo de leão, cauda de serpente e cabeça de cabra no dorso. Sua arrogância, porém, o faz tentar voar até o Olimpo. Zeus o derruba, e ele vive o resto da vida como um pária. Heróis como ponte entre mundo divino e humano. Esses heróis marcam o início da Era dos Mitos, uma fase em que os deuses não mais são os protagonistas absolutos, mas sim os guias, aliados ou rivais dos mortais escolhidos. Cada mito heróico grego carrega valores, medos e aspirações. Fala de coragem, mas também de erro. De glória, mas também de perdição. Os heróis não eram perfeitos, mas eram humanos em sua grandeza e queda, e é por isso que se tornaram imortais nas memórias dos povos. Capítulo 7. Hércules e os 12 trabalhos da imortalidade. Entre todos os heróis da mitologia grega, um nome ressoa como trovão, Hércules, nem deus, nem homem, nem livre, nem servo. Um herói condenado pela loucura e redimido pela força. Filho de Zeus com a mortal Alcmena, Hércules, ou Heracles em grego, nasceu com um destino grandioso e maldito. Desde o início, Hera, esposa de Zeus, o odiava. Vendo na existência de Hércules uma afronta, ela lançou sobre ele toda sua fúria. Ainda bebê, Hércules estrangula 2 serpentes enviadas para matá-lo. Quando jovem é treinado em luta, música, arqueria e filosofia. Sua força física era incomparável, mas sua vida seria marcada por tragédias.
a loucura e a punição. Hera o enlouquece temporariamente. Em surto, ele mata sua esposa Mégara e seus filhos. Ao recuperar a consciência, é tomado por culpa. Procura o oráculo de Delfos em busca de redenção. A resposta: servir por 12 anos ao rei Euristeu, realizando tarefas impossíveis. Assim nasceram os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos. O leão de Nemeia. Hércules derrota um leão cuja pele era impenetrável, estrangula-o com as próprias mãos e usa sua pele como armadura. A hidra de Lerna, um monstro de várias cabeças. Cada vez que cortava uma, 2 nasciam. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, Hércules queima os pescoços e derrota o monstro. A corça de Serineia, um animal sagrado de Ártemis, veloz e intocável. Hércules o captura com delicadeza, sem feri-lo, demonstrando astúcia e respeito divino. O javali de Erimanto, Hércules captura vivo a fera e a entrega a Euristeu, que se esconde em um vaso de medo. Os estábulos de Álgias, limpar em um dia estábulos que não eram limpos havia décadas. Hércules desvia 2 rios e realiza a tarefa com engenhosidade. As aves do Estínfalo, pássaros de bronze com asas afiadas. Com a ajuda de castanholas feitas por Atena, Hércules as assusta e abate com flechas. O touro de Creta captura o animal furioso que destruía plantações e o entrega vivo ao rei. Éguas de Diomedes, cavalos carívoros. Hércules os doma, alimentando-os com o próprio Diomedes. O cinturão de Hipólita precisa obter o cinturão da rainha das Amazonas. Hera interfere e provoca guerra. Hércules vence e pega o objeto. A boiada de Gerion viaja até o fim do mundo e derrota Gerion, um gigante de 3 corpos. Pomos de ouro das Hespérides, frutas mágicas guardadas por um dragão. Engana Atlas para pegá-las e escapa com inteligência. A captura do cão Cérbero. Desce ao Hades e traz à superfície o guardião do mundo dos mortos. Um feito que nenhum outro herói ousaria tentar. Além dos trabalhos. Mesmo após cumprir sua penitência, Hércules continua a viver aventuras. Participa da guerra contra os gigantes, se envolve em batalhas, alianças e amores. Seu fim vem após ser enganado por Denaira, sua esposa, que, com medo de perdê-lo, lhe entrega uma túnica embebida no sangue envenenado de um centauro. A dor é insuportável. Hércules se queima vivo em uma pira, mas seu sacrifício toca os deuses. Zeus o transforma em um deus. Hércules ascende ao Olimpo, entra para o panteão, torna-se imortal. Seu corpo se consumiu, mas sua lenda jamais se apagou. Hércules é o símbolo do herói que erra, que sofre, que se redime. Um reflexo da condição humana levada ao extremo. Capítulo 8. A Guerra de Troia e o fim da Era Heróica. Foi por amor que começou, e por orgulho que durou 10 anos. A Guerra de Troia não foi apenas uma batalha entre homens, mas um embate entre deuses, destinos e paixões humanas. A Guerra de Troia é o ápice da mitologia grega, uma história onde deuses e homens se enfrentam direta ou indiretamente, e onde cada decisão altera o curso do destino. Essa guerra marca o encerramento de uma era, a Era dos Heróis. O cerne do conflito nasce de uma disputa aparentemente fútil entre 3 deusas, Hera, Atena e Afrodite, pelo título de mais bela. Eris, a deusa da discórdia, lança uma maçã dourada em meio ao banquete dos deuses com a inscrição: para a mais bela. Zeus recusa-se a decidir, delegando a tarefa ao príncipe troiano Paris. Cada deusa lhe oferece um presente. Hera promete poder, Atena oferece sabedoria e vitórias em batalha. Afrodite promete o amor da mulher mais bela do mundo, Helena, esposa do rei Menelau de Esparta. Paris escolhe Afrodite, rapta Helena e foge para Troia. Esse ato rompe a paz entre as cidades gregas, pois todos os pretendentes de Helena haviam jurado por honra defender o casamento dela. Assim, uma coligação de reis gregos parte para Troia. A guerra dura 10 anos. Entre os gregos estão os maiores nomes da mitologia: Aquiles, o invencível; Ulisses, mestre da astúcia; Ajax, o grande guerreiro; Agamenon, comandante supremo. Entre os troianos,
Heitor, o mais nobre e valente. Paris, causador da guerra. Enéas, protegido de Afrodite e futuro fundador da linhagem romana. Deuses também escolhem lados. Com os gregos, Hera, Atena e Poseidon. Com os troianos, Afrodite, Apolo, Ares e Zeus, de forma mais neutra. O campo de batalha é um tabuleiro onde humanos são peões manipulados pelas paixões divinas. Os deuses intervêm abertamente, curando feridas, desviando lanças e inspirando coragem ou medo. O ponto alto da guerra é o duelo entre Aquiles e Heitor. Aquiles, tomado pelo luto e pela fúria após a morte de Patroclo, seu amigo ou amante, segundo muitas interpretações, desafia Heitor e o mata brutalmente. Depois, arrasta seu corpo ao redor das muralhas de Troia. Esse ato, embora triunfante, demonstra o desequilíbrio emocional de Aquiles e sua queda moral. Mas é também um dos momentos mais humanos da mitologia. Príamo, rei de Troia, pai de Heitor, vai ao acampamento grego e, ajoelhado, suplica a Aquiles pelo corpo do filho. Aquiles, comovido, cede. Essa cena, descrita na Ilíada, é uma das mais comoventes de toda a mitologia. Aquiles morre mais tarde, atingido por uma flecha disparada por Paris e guiada por Apolo, acertando seu calcanhar, o único ponto vulnerável. Depois de uma longa estagnação, Ulisses propõe uma estratégia inusitada: construir um cavalo de madeira gigante, esconder guerreiros em seu interior e fingir retirada. Os troianos, acreditando ser um presente de rendição, levam o cavalo para dentro da cidade. Durante a noite, os guerreiros saem, abrem os portões e Troia é devastada. Reis e heróis troianos são mortos. Mulheres e crianças são escravizadas. O templo de Poseidon é violado. Um mundo chega ao fim. A queda de Troia é o fim simbólico da Era dos Heróis. Muitos dos vencedores são punidos. Ulisses vagará por 10 anos até voltar para casa. Agamenon será assassinado por sua esposa ao retornar. Ajax enlouquece e tira a própria vida. Troia é destruída, mas o mito permanece. A Guerra de Troia é mais que um conflito. É uma reflexão sobre orgulho, honra, paixão, destino e as limitações do heroísmo. Quando Troia caiu, não caiu apenas uma cidade, caiu uma era. E o mundo passou a pertencer, não mais aos heróis, mas aos homens comuns. Capítulo 9. O declínio dos heróis e o silêncio dos deuses. Após Troia cair, não restaram palácios, apenas lendas. Não restaram heróis, apenas ecos. A era dos deuses se calava. E os homens passavam a habitar um mundo mais cinza, menos mítico, mais real. A Guerra de Troia foi a fronteira. Antes dela, heróis caminhavam entre os deuses. Após sua queda, o mundo viu o lento apagar das glórias titânicas. Não foi uma queda abrupta, mas uma transição dolorosa, como a morte de uma estrela que ainda brilha mesmo depois de morta. À volta dos sobreviventes, os heróis que sobreviveram ao cerco de Troia não voltaram para casa em triunfo. Suas jornadas foram marcadas por perdas, maldições e solidão. Foi como se os deuses, cansados da vaidade humana, retirassem seu favor. Ulisses e a Odisseia. O mais famoso dos retornos é o de Ulisses, ou Odisseu. Sua jornada, narrada na Odisseia de Homero, dura 10 anos e se transforma numa nova epopeia de sobrevivência, astúcia e redenção. Ele enfrenta o ciclope Polifemo, que devora seus homens e amaldiçoa seu nome. A feiticeira Circe, que transforma guerreiros em porcos. O chamado das sereias, que quase o enlouquecem. O monstro marinho Sila e o redemoinho mortal Caríbdis. E até a ira do próprio Poseidon, que deseja impedi-lo de voltar. Quando finalmente retorna a Ítaca, encontra seu lar tomado por pretendentes que assediam sua esposa Penélope. Ulisses, disfarçado, os elimina. Mas seu espírito já está cansado. Ele não é mais o mesmo herói da guerra. A Odisseia não é apenas sobre voltar para casa. É sobre o preço da glória, sobre envelhecer depois de ser imortal por um instante. Agamenon e a tragédia de Micenas. Agamenon retorna triunfante, mas sua casa tornou-se uma armadilha. Sua esposa, Clitemnestra,
jamais o perdoou por ter sacrificado a filha, Ifigênia, antes da guerra. Ela o mata no banho, com a ajuda do amante. Seu filho, Orestes, cresce e vinga o pai, matando a mãe, mas é atormentado pelas Eríneas, espíritos da vingança. Esse ciclo de sangue marca o fim da linhagem dos Atridas. Os deuses, antes glorificados, agora silenciam diante da loucura humana. Ajax e a honra perdida. Ajax, o grande guerreiro, enlouquece quando os deuses fazem com que Ulisses receba as armas de Aquiles. Humilhado, mata rebanhos pensando que são inimigos. Ao recobrar a razão, tira a própria vida. Sua história simboliza a fragilidade da honra heróica e o começo da dúvida. Um tema que ecoará por toda a cultura grega posterior. Os deuses se retiram. Com o fim dos heróis, os deuses parecem se afastar do mundo. Os mitos seguintes já os mostram menos ativos, mais distantes. O Olimpo torna-se uma corte silenciosa. Os deuses assistem, mas não mais participam como antes. Por quê? Alguns dizem que foi o preço por terem se envolvido demais nos assuntos humanos. Outros que os próprios deuses passaram a temer o caos que ajudaram a semear. O tempo dos homens havia chegado, e com ele a liberdade e o vazio. A ascensão de novos mitos. Com o declínio dos heróis, surgem outras histórias menos grandiosas, mais próximas da condição humana. Mitos de amor e perda, de tragédia e destino. Orfeu e Eurídice. O poeta que desce ao mundo dos mortos para resgatar sua amada e falha por duvidar. Eco e Narciso. Uma ninfa apaixonada por um jovem que só ama a si mesmo. Um mito sobre a solidão da vaidade. Pigmalião e Galateia. O escultor que se apaixona por sua criação. Um reflexo do desejo humano de controlar o amor. Essas histórias mostram um novo mundo, onde os deuses já não interferem, e o destino parece inescapável, onde o trágico supera o épico. O legado da mitologia grega. A mitologia grega não termina, ela se transforma. Com o passar do tempo, filósofos começam a reinterpretar os mitos. Platão, Aristóteles, os estoicos e céticos passam a ver os deuses como símbolos e não como realidades. Mas o poder da narrativa persiste. Mesmo com o avanço do cristianismo, as histórias dos deuses e heróis gregos continuam a inspirar arte, literatura, política, filosofia e até a ciência. Quando os deuses se calaram, os homens começaram a contar suas histórias. Um mundo sem heróis? Ao fim, resta a pergunta: o que resta de um mundo sem deuses ativos e sem heróis entre nós? A resposta talvez esteja em nós mesmos, porque o herói trágico da mitologia grega nunca foi invulnerável, foi humano. E ao sermos frágeis, conscientes e determinados a resistir ao destino, nós também, de certa forma, carregamos a centelha de Prometeu, a coragem de Aquiles, a astúcia de Ulisses. O mundo moderno ainda é cheio de batalhas, e ainda há deuses, só que agora eles vestem outras formas: poder, fama, dinheiro, orgulho, vaidade. Os mitos gregos não acabaram, eles apenas mudaram de nome. Epílogo. O mito nunca morre. A jornada pela mitologia grega, iniciada no caos primordial e encerrada com o silêncio dos deuses, revela mais do que apenas histórias antigas. Revela a essência de uma civilização que, ao tentar explicar o mundo, construiu uma das maiores heranças simbólicas da história humana. Esses mitos não sobreviveram apenas por tradição. Eles permanecem vivos porque falam de nós, dos nossos medos, desejos, fracassos e esperanças. De Prometeu a Ulisses, de Hera a Atena, de Aquiles a Paris, cada personagem carrega em si arquétipos que ainda moldam nossa cultura, nossas narrativas, nossas decisões. O mundo moderno pode não acreditar mais no Olimpo, mas ele continua povoado pelos mesmos dilemas. A busca pelo poder, o conflito entre razão e emoção, a luta contra o destino, o peso das escolhas, estão todos aqui, em outras formas, em outras linguagens. A mitologia grega nos lembra que nem todo conhecimento é ciência, nem toda verdade é literal, nem toda sabedoria é racional. Há lições que só o mito pode ensinar, porque ele fala com o inconsciente, com a alma,
com o que é imortal em nós. Portanto, ao final desta jornada, uma certeza permanece. O mito nunca morre. Ele apenas se transforma. E enquanto houver humanidade, haverá histórias para contar.